Você sabia que é possível utilizar ferramentas para te manter disciplinado no day trade? Ou você é daqueles que acha que ser disciplinado é só fazer todo dia a mesma coisa? No vídeo de hoje eu vou te mostrar ferramentas simples que você vai poder começar a utilizar agora e com certeza vai te colocar em modo mais profissional. Olá pessoal, Éder Leal aqui, eu sou day trader, faço operações de day trade desde janeiro de 2019 e esse é o canal O Trader Sério, um canal onde eu compartilho a minha experiência com quem quer levar o day trade a sério. Então vamos lá, tem gente que acha que disciplina é apenas um conjunto de regras a seguir, mas principalmente no day trade, disciplina é muito mais do que apenas sentar na frente do gráfico e fazer as operações, é a gente ter um conjunto de regras do seu operacional sobre como vai fazer você entrar na operação e você seguir todo dia aquilo ali. Não é um setup que você aprende num vídeo da internet. Disciplina envolve muito mais coisas, tá? E é aí que a gente se perde muitas vezes. Porque a gente vê vários vídeos, a gente aprende de repente em curso, a gente pode fazer mentorias, mas a gente não sabe de fato o que pode nos ajudar a ser disciplinado no mercado, tá? Eu considero, depois desses anos todos, que a gente precisa utilizar ferramentas, a gente precisa ter ajuda para nos manter disciplinados, tá? Eu vou dar um exemplo. O simples fato de eu pegar e gravar todas as minhas operações diariamente e colocar no YouTube já é uma ferramenta de disciplina, porque faz com que eu tenha muito mais cuidado na hora de fazer minhas operações, para seguir as minhas regras operacionais, porque esse vídeo vai ficar público. Então, quando a gente fica público, a gente fica sujeito a críticas. Então, isso aí já me ajuda a me tornar disciplinado, né? É mais uma ferramenta que eu utilizo de disciplina. Então, se você não tem um canal no YouTube, de repente você posta no seu Instagram, também é uma ferramenta de disciplina. Mas não é sobre isso o vídeo. O vídeo que eu vou mostrar a partir de agora, ferramentas que a gente pode utilizar imediatamente, ferramentas práticas que a gente tem nas nossas plataformas de operação. Então, a primeira ferramenta que nós vamos falar é sobre controle de risco, tá? Isso aqui já é sempre debate quando a gente conversa com outros traders, tá? Porque tem aqueles que são adeptos a utilizar a ferramenta de gestão de risco dentro das plataformas, como o Profit ou o Trade, que são as mais conhecidas aqui no Brasil. E tem gente que acha que a gente não deveria utilizar ferramentas e que a gente deveria ser disciplinado por si só e fazer, porque senão a gente ficaria, no caso, ancorado a alguma ferramenta, tá? Eu sou a favor de utilizar sim as ferramentas. E pensa bem, um banco tem também seus traders de mesa, que são quem faz as operações, né? Por vários motivos, seja por estratégia do banco, proteções, hedge e tudo mais. Tem um banco dentro de uma tesouraria, tem um setor de gestor de risco, que vai perceber que aquele trader do banco não está bem naquele dia, ou porque ele atingiu um limite que ele pode ter de loss naquele dia, talvez não seja um loss, seja um limite de operações que ele abriu naquele dia, ou um limite de exposição que ele está naquele dia, e ele vai estopar aquele trader. De repente vai impedir que ele faça novas operações dentro daquele dia, tá? Vou dar outro exemplo que talvez seja mais comum para vocês, tá? São as mesas proprietárias. Nas mesas proprietárias tem gestão de risco. Eles têm ferramentas onde eles vão impedir o trader de repente perder mais do que ele deveria, que colocasse em risco a mesa proprietária. Então ali são as regras. Ele estopou mais do que X no dia, ele perde acesso, perde aquela conta. Isso vai fazer com que o trader tenha maior obrigação de cumprir aqueles requisitos e protege a mesa de ter um prejuízo, certo? Então, se outras instituições que movimentam dinheiro possuem ferramentas de gestão de risco, por que nós, como pessoas físicas, não nos protegemos? Por que a gente não utiliza ferramentas que já possuem aqui? Tá? Eu vou lembrar um caso, Eduardo Garuffi, que era um trader lá do SST, antigo SST, que era um grupo de traders, tá? Quem é mais novo não sabe quem é, mas quem é mais antigo aí no mercado, dá mais tempo, com certeza conhece. Eu lembro de lá no início, quando eu comecei a acompanhar os vídeos deles em 2019, ele falou que ele chegou a construir um robozinho em programação, onde naquela época não tinha ferramentas de gestão de risco. Ele colocou um robozinho na máquina dele que quando ele atingia um determinado loss, ele perdia o acesso à plataforma, aquele robô travava e não permitia que ele acessasse a conta mais. Porque ele estava utilizando uma ferramenta para se autoproteger. Porque ele sabe que durante uma operação, às vezes a gente tem uma sensação de vingança, onde a gente vai colocar mais exposição de risco no dia para tentar recuperar aquilo que já foi perdido. Então ele fez isso para se proteger. Hoje em dia nós temos ferramentas fáceis dentro das plataformas que nos ajudam a fazer isso. Vou mostrar para vocês aqui no Profit, por exemplo. Aqui no Profit fica aqui em ferramentas, configurações, depois a gente vai aqui em negociação, gestão de risco. Então aqui, ó, nessa primeira opção onde diz assim, perda total na conta maior que, esse é o limite que você vai aceitar a perder no dia. Vai colocar aqui um determinado valor
e quando ele atingir aquele determinado valor, ele vai impedir que você acesse o mercado até o virar a meia-noite. Então aqui na tela onde diz assim, ó, perda total na conta maior que, aí você vai definir o quanto que é o máximo que você aceita perder no dia. Se você atingir aquilo ali, se você não estopar, no caso, ele vai deixar você até a hora que você estopar. Mas na hora que ele perceber que você zerou uma operação e o máximo de perda que você tem ultrapassou esse limite, ele bloqueia a sua conta até a meia-noite daquele dia. Você só vai conseguir abrir novamente operações no próximo dia. Então isso é uma grande ajuda, tá? E você consegue fazer isso quando você tem um ganho maior do que um valor, tá? Isso eu não coloco, até acho que o ganho não é interessante, mas de repente se você precisa, né, é importante. Um drawdown na conta maior que, perdas consecutivas, alcançar um número de operações fechadas. Então, se você tem na regra, se você só faz 3 operações no dia, você marca aqui, ó, marca aqui a opção e marca aqui 3 e salva, chegou nos 3, ele bloqueia a sua conta e não deixa mais. Você acompanha nos meus vídeos aqui, você vai perceber que eu utilizo o da perda máxima do dia. E quando eu atinjo aquele valor, ele bloqueia, eu não consigo fazer mais nada. Fica aparecendo aqui no alto da tela uma mensagem dizendo conta bloqueada. Somente no outro dia eu consigo abrir a nova operação. E isso é muito fácil de configurar no Profit. Basta definir aqui a informação, depois você clica aqui em salvar configurações para essa conta, coloca essa senha, dá um OK e pronto. E uma vez que você definiu aqui, né, essa informação, ele, mesmo que você entre novamente na tela, ele não vai deixar você mais mexer, porque já está configurada para aquele dia, ele mantém uma ótima ferramenta onde vai proteger você de você mesmo. A plataforma Tride tem a mesma coisa, tá? É um pouco diferente a tela, tem outras opções, mas também tem a maneira de você configurar o limite máximo de perda por dia. Ele fica aqui em editar, preferências, depois você vai aqui do lado esquerdo em plano de trade, pode clicar para abrir, e ele fica aqui em cima, ó. Máximo de trades perdedores consecutivos, né, se você quiser travar nisso, ou o que eu aconselho todo mundo a utilizar, que é perda financeira máxima por pregão. Define aqui o valor, salva, vai acontecer a mesma coisa que lá no Profit, tá? E ele tem outras opções aqui, ó, horário de zeragem, para ele te dar alerta. Então é legal você explorar e poder utilizar essas ferramentas, tá? Se você ficar com dúvida, utiliza o suporte técnico da ferramenta, ele vai te orientar. Tem vídeos no YouTube espalhados explicando cada item, como configurar também, mas apenas utilize. Se você utiliza outra plataforma, verifica com o suporte técnico dessa plataforma se ele tem a opção ou não. E se ele não tiver e você quer ter essa opção aqui, de repente pense em utilizar uma dessas ferramentas. Isso vai te ajudar a melhorar o seu controle de risco. Eu percebi lá atrás que muitas vezes a gente tem grandes perdas no mercado financeiro e fecha meses negativos somente devido aos dias de grande perda. Digamos que você costuma perder por dia R$100. Aí você tem ali um dia de 100 perdido, depois você ganhou 50, no outro dia você perdeu 100, aí você ganhou 100, e aí de repente você perdeu 800. Essa grande perda, se ela está fora da sua estratégia, ela vai te jogar muito para trás, muitos passos para trás. Então você precisa se proteger para que isso não aconteça. Se você avalia que essa grande perda foi porque você foi indisciplinado no dia, você fugiu do controle, teve um dia de fúria ou algo do tipo, utilize essa ferramenta que ele já vai te proteger. É uma primeira grande ferramenta de disciplina. Depois, com o tempo, você tem isso como hábito utilizando a ferramenta, você vai começar a se policiar. Você vai ver, por exemplo, no Profit fica ali uma linha marcada dizendo qual que é o seu limite do dia de gestão. Você vai começar a se organizar para não deixar bater lá. Você vai começar a ter satisfação em fechar um dia ruim sem ter estourado o seu limite do dia. Tá? Então essa ferramenta com certeza ajuda, gente. É o primeiro passo que eu indico para vocês. Outra ferramenta que eu considero muito importante você utilizar são as ordens OCO. Significa ordem cancela ordem. A prática significa o quê? Você faz a sua entrada, ele já fica com um stop loss definido na tela e o stop gain também definido na tela. Quando ele atingir um deles, ele cancela automaticamente a outra ordem, tá? Isso te ajuda em quê? Para quem é mais ansioso, você faz a sua entrada e não mexe mais nada. Você vai evitar um problema de indisciplina que é movimentar o seu stop e movimentar o seu gain, tá? Vou mostrar na prática. Às vezes o pessoal faz a ordem assim, ó. Eles não utilizam, digamos, a ordem OCO, faz aqui uma entrada, certo? E aí ele arrasta assim o stop muitas vezes para algum lugar, e aí o alvo ele não mexe em nada. Só que aí se ele começa a ver que o mercado está indo contra ele, tá? Ele vai lá e vai modificando o seu stop, vai colocando cada vez mais longe o seu stop. Tá? Até que de repente ele é atingido no seu stop por um valor maior do que você esperava. Você sabe que toda vez que você entra no mercado, você já tem seu stop definido, que é o máximo que você aceita a perder naquela operação.
Então, digamos que o máximo que eu aceitava perder nessa operação fosse aqui, ó, digamos 7,5, tá? 7,5 pontos de dólar. Aí eu vou lá e modifico ele para 14 pontos de dólar. Isso vai ser horrível, porque isso vai acabar fazendo com que eu vou ter um stop maior do que deveria. Então, para que não aconteça isso, o melhor caminho é você utilizar... Olha, e quando a gente não utiliza a ordem oco, quando a gente zera, a gente tem que ir lá e excluir aquela ordem que ficou presa na tela. Quando a gente usa a ordem oco, a gente vai pegar aqui, por exemplo, vai olhar, vai definir, se a gente apertar, no meu caso aqui eu estou tentando comprar, se eu apertar o Shift no Profit, ele vai já mostrar a minha entrada, onde vai ficar, a minha ordem oco de entrada e de saída. E aí eu vou definir o número de contratos de acordo com aquilo que eu quero colocar em risco ou que eu quero em gain. Quando eu entrar no mercado, digamos que eu entrei agora, ele já automaticamente definiu aqui para mim a minha ordem de entrada, essa linha aqui, o meu stop e o meu gain. E aí eu fico aguardando. Tá? Eu vou aguardar até ele chegar. Quando ele atingir uma dessas duas ordens, ele automaticamente vai acabar zerando a outra. Veja só, então agora que ele vai atingir aqui o meu alvo no replay, tá? Ele já chegou lá, ó, ele vai chegando bem próximo do meu alvo. Quando ele atingir, ele automaticamente vai zerar toda a minha posição. Eu considero isso uma boa ferramenta para a gente poder garantir que a gente vai seguir aquilo que foi planejado na entrada. A gente já parte do princípio que quando a gente faz uma entrada de uma operação, nós já temos como definido tanto o nosso stop quanto o nosso alvo, então utilizar a ordem oco facilita muito para fazer com que a gente cumpra isso, até que se torne um hábito e fazer isso se torna muito comum para vocês. Eu, por exemplo, hoje, todas as minhas operações eu utilizo a ordem oco. As de stop loss, eu faço tudo o que for possível para não mexer nessa ordem, manter aquele risco inicial. E o stop gain, né, o meu alvo, eu posso sim, de repente, deixar mais longo, alongar o stop, mas aí são estratégias de gerenciamento de operações, que não é o objetivo desse vídeo. Você viu que agora ele atingiu aqui o alvo e automaticamente ele zerou as duas ordens. Não parece ser muito inteligente você deixar um trade que estiver positivo, que já está muito próximo do seu alvo, reverter e te tirar no loss, não é mesmo? Então, para isso é importante utilizar uma outra ferramenta que é a break-even. Significa colocar no 0 a 0 a sua operação. Eu, particularmente, quando ele anda 90% a meu favor, eu gosto de colocar do 0 a 0. É óbvio que a gente não pode colocar a qualquer momento, porque se a gente coloca a qualquer momento, a gente vai sair muitas vezes no 0 a 0. Porém, tem estratégias, tem operacionais de pessoas que já foram validados, testados, que ele sim, ele faz isso. Ele prefere sair várias vezes no 0 a 0 e de vez em quando ganhar bastante, ele acaba tendo um retorno grande em comparação ao seu risco, e tem outros que não. Então depende, claro, do teste do seu operacional. Vou mostrar aqui um exemplo na tela para vocês. Então agora eu estou usando aqui um simulador para mostrar na prática como eu faria esse tipo de operação, tá? Eu fiz uma compra colocando aqui a minha entrada, aqui é o meu stop e o meu alvo, tá? Meu stop de 350 pontos, meu alvo de 170. Então, ó, o mercado acabou de acelerar. Vou até diminuir aqui a velocidade dele, tá? Ó, o mercado acabou de acelerar e veja que na minha conta o que seria, tá? Se o meu alvo é de 170 pontos, eu estou buscando 90%, 153. Agora ele está 150. Quando é assim, tá? Deu 153, eu arredondo para baixo. Andou 150, o que eu vou fazer? Eu vou modificar agora aqui meu stop loss, carregando ele para o 0 a 0. Eu sempre deixo entre 5 e 10 pontos para poder pagar também as taxas da entrada no mercado. Depois disso, nosso mercado segue andando. Vamos ver se ele vai no meu alvo ou ele vai me tirar no 0 a 0. Então, com isso eu me protejo. Eu sei que a partir de agora, né, depois que ele já andou 150 pontos, 160, eu não teria mais como sair negativo naquela operação. Isso me dá uma confiança e eu já estou no 0 a 0. Uma outra ferramenta que eu utilizo diariamente é um diário onde é uma análise da pessoa física, tá? E não uma análise do mercado, é uma análise pessoal. Desde que eu li o livro Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso, do Dr. Alexander Elder, que é um escritor, trader americano famoso, já veio no Brasil fazer palestras e tudo. Eu vou deixar a capa aí aparecendo no vídeo. No livro ele explica que ele faz um diário onde ele define como ele está se sentindo, e isso tem uma nota. E dependendo da nota que aquela planilha dele, do que aquele sistema dele dá, ele decide se vai operar ou não. E eu já vi o André Moraes, por exemplo, falando que viu o Alexander Elder no Brasil dando palestra e fazendo operações naquele dia, fazendo exatamente isso. Antes de começar, ele vai lá, faz o seu diário, verifica se a nota dele está boa, se ele está preparado para operar. Se
ele estiver, ele opera, e se ele não estiver, ele não opera. Nesse livro, e eu tenho uma cópia dele aqui, ele acaba citando, por exemplo, há momentos em que você se sente em sintonia com o mercado, mas há aqueles em que se sente deslocado. Seu humor, sua saúde e o tempo influenciam a capacidade de operar. Imagine operar sofrendo de uma dor de dente. Você não se concentrará totalmente no mercado e deveria ligar para o dentista e não para o corretor. É verdade. E aí na planilha dele, ele acaba colocando algumas perguntas como me sinto fisicamente, como foi meu trade de ontem, como está meu planejamento, como está meu humor e como está minha agenda hoje. Eu fiz uma adaptação dessa planilha, colocando itens de acordo com a minha rotina, do que é importante para mim. Então eu coloquei desde o básico aqui numa rotina que eu faço pré-mercado, onde eu coloco ali a data, como eu me sinto fisicamente. Se eu estiver mal fisicamente, ele baixa minha nota na planilha e isso vai fazer com que talvez eu não opere naquele dia. Como foi o meu dia de trade ontem. Então imagina se num dia eu tive dia de fúria, no outro dia eu vou marcar ali que foi dia de fúria, o meu dia de ontem, ele vai baixar muito a minha nota na planilha e talvez eu não vá operar nesse dia. Ou vou operar com muito mais atenção. Porque a gente tende, depois de ter um dia de fúria, de tentar recuperar tudo no outro. Então isso já me gera um alerta antes e me ajuda na disciplina. Como está meu planejamento para o dia de hoje? Então, se eu já fiz a minha análise pré-mercado, já vi as notícias, verifiquei se a plataforma está ok, verifiquei se está configurado lá a margem para operar no dia. Então, isso eu também coloco aqui dentro da planilha. Como está o meu humor no dia de hoje? Se eu estiver de muito mau humor, vai gerar um alerta, porque operar com raiva influencia nas operações. E como está a minha agenda para o dia? Se eu estiver em um dia muito ocupado, baixa a minha nota na agenda e talvez eu não vá operar naquele dia. Eu preciso ter foco nas operações. Então é importante saber de como está a minha agenda. E depois que termina o mercado, eu tenho uma rotina de preencher aqui o que aconteceu naquele dia. E é como eu fechei o meu dia, se foi no gain, 0 a 0, loss ou dia de fúria, número de trades que eu fiz, eu vou ver se eu fiz mais do que a minha média ou não. Eu já vou, quando eu for realizar a análise disso aqui, eu já vou estar sem emoção do mercado, vou estar sem adrenalina. Se os trades foram 100% no plano ou não. O turno que eu fiquei operando, se foi só de manhã, só de tarde ou manhã e tarde. Se algo mudou o meu humor durante o mercado, ou se algo mudou a minha agenda durante o mercado. Isso tudo aqui forma uma boa análise que eu faço pós-mercado sobre o que aconteceu naquele dia ou não, e dentro da minha busca de evoluir um pouquinho cada dia. E a última ferramenta que eu utilizo para me ajudar a ter disciplina é ter uma rotina, tá? Inclusive é uma rotina de exercícios que eu faço ao final da tarde, e sempre que eu não faço esses exercícios, eu considero que aquele meu dia não está completo em termos de disciplina. Então ele faz parte da minha disciplina diária ir à academia no final da tarde, poder fazer um exercício físico, sair também só na frente do computador. E também uma rotina que eu faço diária, onde eu fui transformando vários hábitos em hábitos saudáveis, hábitos bons, que me ajuda a ter disciplina no mercado. Tá? Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Desde o mais básico, como ter um café da manhã. Eu faço o café da manhã, todo dia faço aquele ritual, pegar o café, dar uma olhada nas notícias gerais, não sobre o mercado. Depois eu faço um backtest em cima de um simulador, onde eu vou testando o meu operacional em cima de dias. Eu sempre faço backtest de todo o ano anterior e do ano atual. Por quê? Porque no simulador a gente tende a fazer as operações de uma maneira mais perfeita, mais de livro. E eu vou depois comparando o quanto que foi o meu desempenho de simulador com o meu desempenho real, e eu vou vendo se eu preciso melhorar o meu desempenho real, se eu preciso ajustar alguma coisa no meu operacional. Também eu faço uma análise pré-mercado, onde eu verifico as notícias de impacto. Eu não opero notícia, mas verifico aquelas que têm mais estrela para poder ficar atento naquele horário. E ali eu vou optar por operar ou sair de operação, ou nem abrir a operação dentro daquele horário que pode ter volatilidade no mercado. Também eu coloco como um hábito saudável, uma rotina, preencher o meu diário de pré-trade. Eu falei agora há pouco, eu faço aquele preenchimento, isso também é importante e me facilita na disciplina. E também, depois, durante as operações, é registrar as minhas operações. Então, desde o meu primeiro dia de trade, eu sempre registro. Eu marco ali qual foi o candle que eu entrei, qual foi o tipo de estratégia que eu utilizei, qual era o meu stop, qual era o meu alvo. Aí defino quantos pontos terminou aquela operação e depois eu marco quanto que foi o máximo em pontos de exposição negativa que eu tive naquela operação, e que é o main lá dentro da plataforma, e o quanto que é o máximo de exposição positiva que eu tive até o meu alvo. Tá? E aí eu vou definindo ali esses itens, e isso me ajuda a ter na planilha
qual é o meu percentual de acerto e tudo mais. Então, ter um hábito saudável no trade me ajuda muito com a disciplina. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam em clicar em curtir e deixar um comentário falando sobre como você faz a sua rotina todo dia de operações. E, se possível, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos que eu vou fazer sobre a minha experiência com Day Trade, tá? Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco mais longo. Não é a melhor maneira do mundo, esses itens que eu coloquei aqui, mas é a maneira que eu faço e que me serve e que me ajudou muito a evoluir no Day Trade. E é depois de ler vários livros falando sobre disciplina, sobre hábitos saudáveis, e eu espero que seja útil para vocês. Beleza? Então acompanhem os próximos vídeos e também as minhas operações diariamente aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.